Eu saúdo a amada igreja na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente falando com os irmãos, trazendo mais um estudo nesta quinta-feira. E todas as quintas-feiras nós trazemos uma palavra de Deus, e nós estamos estudando sobre Daniel. Daniel traz muitas revelações, e revelações da época dele, revelações do futuro dele, ou passado nosso, e também do nosso presente e nosso futuro ainda que há por vir. Nos acompanhe nesse estudo. Você que é de outra comunidade, não se espante, fique conosco, te convido, a Bíblia é a mesma. Nós vamos ver então o capítulo 7 hoje, e Daniel estará revelando para nós, ou seja, Deus revelou para Daniel, e através desse livro nós estamos aqui hoje estudando essa Santa Palavra. Vamos fazer essa viagem maravilhosa. Se entregue, deixe o Espírito Santo falar para você. O Espírito Santo falará com você e você entenderá esta palavra de Deus. E hoje conosco aqui eu quero convidar a pastora Lucimar, que está aqui presente, e aonde ela fará a leitura da Santa Palavra, e depois eu voltarei a continuar falando sobre os detalhes aqui do capítulo 7. Então, pastor Lucimar, por favor, se achegue, faça uso da palavra, fique à vontade, que os nossos irmãos estão aguardando ansiosos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje o meu desejo é que você se encontre em perfeita paz. A paz, aquela que somente Deus pode nos dar. Então que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família, o seu lar, e onde você tocar, que venha prosperar grandemente, e que nós possamos permanecer sempre firmes no caminho do Senhor, e que não sejamos daqueles que retrocedem, mas daqueles que sempre avança para o alvo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos continuar o estudo de Daniel, e nós vamos falar Daniel 7. Daniel 7 ele tem 28 versículos. Eu estarei lendo esses 28 versículos. Então, se vocês puderem, pegue a sua Bíblia e vem conosco para mais um estudo. Amém? Então, vou ler Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como o homem. Ele foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre dos seus lados da boca, entre os seus dentes, traziam 3 costelas. Eles diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram ante ele, e tinham 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre ele subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos.
E os anciãos de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriu os livros. Então eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devoravam e faziam em pedaço e pisavam os pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinham olhos, e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os outros, do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram reino. Então ele disse: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mandar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade do reino debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhes obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade e passarei a palavra para o pastor Groff para dar continuidade ao nosso estudo. Amém? Muito bem, glória a Deus.
agradecer a pastora Lucimar por essa participação. E agora então vamos dar sequência aos estudos, e que os irmãos possam participar, possam se concentrar no estudo para poder entender. Então vamos viajar junto agora. E onde nós vamos ver então, por primeiro, o versículo 1, o 2 e o 3, que no primeiro ano do rei Belsazar, né, o rei da Babilônia, né, Daniel ele teve esse sonho, então, nesse primeiro ano. Esse Belsazar era neto já de Nabucodonosor. E então ele teve esse sonho. E Daniel, agora aqui, ele vê no seu sonho 4 ventos, né, 4 ventos do céu que se agitavam o mar. E vento aqui, nessa profecia, quer dizer guerras. Ventos querem dizer guerras. Então nós temos que atentar muito para isso. E ao longo da Bíblia isso explica, não sou eu que estou inventando. Então, ele viu aqui, saindo do mar, quando o mar se agitava, nessas guerras, 4 animais grandes, e cada um diferente um do outro. E animais nas profecias também querem dizer reis, governos, né, países. E então vamos prestar atenção, porque tem muito ensinamento aqui em Daniel. E passando já para o versículo 4 ao 7, né, com a pastora Lucimar já leu, mostram a visão, o sonho que Daniel tem sobre esses animais. E lá no versículo 15 e 16, Daniel ele se achega até alguém no sonho e quer tirar algumas dúvidas. Como nós sonhamos, de repente, muitas vezes a gente faz perguntas para os outros, mas a gente não sabe por que, mas faz perguntas, né, no sonho. E assim foi Daniel. Daniel fica curioso e se chega no sonho para alguém e quer tirar essas curiosidades sobre esta visão que estava tendo, né, onde a pastora já leu. E então, lá no versículo 17 e 18, Daniel recebe algumas explicações e fala que os 4 animais são 4 reis que se levantarão na terra, mas que os santos do Altíssimo, os fiéis a Deus, que receberão o reino para sempre. Possuirão esse reino para a eternidade. E fala que é de eternidade em eternidade. Então, aqui deixa bem claro que os reinos humanos, eles passarão, mas o reino de Jesus Cristo vai ser um eterno. E nos versículos do 19 até o 27, Daniel recebe uma grande parte dessas revelações, né, que nós trataremos agora. E também quando nós vamos falar do versículo 8. É um pouquinho complicado, é um pouco aqui, um pouco ali, mas tem que ser visto desta maneira. Muito bem. Então nós vamos voltar agora no capítulo 4, 5, 6 e o 7. E Daniel, então, ele sonha com 4 animais. E esses animais que ele vê na visão é um leão, um urso, um leopardo e um animal totalmente diferente, que nem ele conhecia. Um animal que, na verdade, ele tem
forma de animal, ele não existe, não existe espiritualmente. E então, o primeiro sonho dele que ele teve esta visão. Ele vê um leão com duas asas. Um pouco meio estranho, mas isso aqui significa um determinado reino. E o segundo animal que ele vê um urso. E reparam aqui, né, que esse urso, ele tem um dos lados levantados, uma pata levantada. Apenas um lado, a Bíblia fala. E ele tem também três costelas na boca. E o próximo animal que ele vê saindo dessa agitação, que fala que é do mar, na verdade são guerras, ele vê um leopardo. E esse leopardo, você pode ver 4 cabeças, né? 4 cabeças e 2 pares de asas, ou seja, 4 asas. Tudo isso tem um sentido. Em partes, Daniel, ele, de imediato, Deus revela para ele o que é. E em partes, não. Daniel não falou quem que seria esses próximos reinos que aconteceria. E ali no o quarto animal que ele sonha, nós vamos ver que é um animal desconhecido. Vejam aqui, um animal desconhecido. E na imaginação dele saiu, né, esse dragão, né, que é representado para nós hoje em dia o diabo, né? Mas vejam que ele tem 10 chifres. 10 chifres. Né? Então, continuando no estudo, né? No capítulo 2, aqui então revela um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve o mesmo sonho. O rei Nabucodonosor, o avô deste rei que agora está presente. E Nabucodonosor, ele passa o reino dele para seu genro, e o genro passa para um filho chamado Belsazar. Né? Belsazar. Então, o sonho que Nabucodonosor teve, que nós estudamos lá no capítulo 2, então era uma grande estátua, cabeça de ouro, o corpo de prata, aqui a região do abdômen com a cintura, né, de bronze, as pernas e os pés de ferro, porém os pés já misturados já com barro, e uma grande pedra caindo, uma pedra que não foi jogada por mãos, veio do alto. Essa pedra se tornou-se então conhecido como Jesus, que veio para destruir todos os reinos humanos. Né? Muito bem. Então, nós continuando aqui, nós podemos agora ver, voltando aqui para o nosso capítulo 7, então aqui no reino de Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, Daniel então sonha com 4 animais. Né? Ele sonha com 4 animais e que representam também reinos e reis. E é um sonho paralelo ao que Nabucodonosor teve. Agora Daniel sonha, alguns anos depois. Então, antes da Nabucodonosor, ele sonha com metais, né? com 4 tipos de metais. E agora Daniel, ele sonha com animais. Então nós podemos comparar. E a melhor coisa que eu fiz para poder, eu creio que os irmãos estão entendendo. Então, a melhor coisa que eu fiz para poder os irmãos entenderem seria isso. Então, a cabeça de ouro, né, que corresponde ao leão, né, a prata, que é representado agora pelo urso, né, que aqui é o governo de Babilônia,
né? Onde que, na época de Daniel, aqui já um futuro, mas Daniel esteve presente também, que é o governo sob o reinado de Medo-Persa, né? Dois estados que se uniram, né? E o bronze aqui representado pelo leopardo, né? Com cabeças, tudo isso aqui nós chegaremos lá no momento, que seria daí o reinado da Grécia, que tinha tomado toda aquela região, né? E a parte de ferro aqui, então representando já o grande império de Roma, né? O grande império de Roma. E aqui embaixo nós podemos comparar, né? São 10 dedos, ou seja, pode ser também 10 chifres, onde quando a pedra cair, Jesus, a palavra de Deus vem, os reinos começam a cair e se dividirem. Então, nesse ponto também, nós chegaremos lá nesse momento e vamos explicar. Então, nós podemos ver nessa primeira figura aqui, o leão, que ele representa o rei das feras, né? Mas só que não é um leão simples, é com asas. E asas, né? Asa de águia, a palavra fala. E a águia é a rainha das aves, quer dizer, era um reino de ouro que prosperava. E enquanto a palavra fala que enquanto Daniel olhava para esse leão, as asas dele foram arrancadas. As asas foram arrancadas. Isso aqui foi a melhor maneira que eu achei que poderia explicar para os irmãos, né? E o leão fica de pé. Como se fosse um homem, né? E a palavra fala ali que foi dado para ele mente de homem. Então, isso aí corresponde àquela cabeça, a cabeça de ouro que Nabucodonosor tinha sonhado, né? E então isso é o Império de Babilônia, que aos poucos Nabucodonosor saiu, passou por seu genro e depois, agora, nesse momento, nós estamos falando de Belsazar, né, que é neto de Nabucodonosor, e esse reino, ele dura 66 anos. Então isso aí corresponde, né, na época presente de Daniel. Esses 3 governos, Daniel esteve presente, mas o reino de Babilônia. Mas agora, Daniel sonha com um próximo animal, que é o urso. Quer dizer, esse urso, esse reino, novo reino, toma o reino da Babilônia. E esse novo, né, novo reino que vem é o Medo Persa. Chama-se Medo Persa. E então, aqui também trouxe mais uma figura novamente, mostrando o sonho que ele teve. Né? Então, o sonho fala que o animal levantou um dos lados se levantou. Ou seja, um dos estados participantes se levantou contra todo o urso, né? Ou todo o reino Medo-Persa, né? Fala que trazia 3 dentes. Fala que nos dentes traziam 3 costelas, né? 3 costelas na boca. E falavam para esse reino, para esses reis, se levanta e devora muita carne. Muita matança houve naquela época. Então, e ali foi o império de Ciro, né? E do Ciro e de outros, né, parentescos e outros generais que tomaram o poder,
né? E esse reino Medo-Persa, ele durou 208 anos. Foi uma sequência de 208 anos, né? Então, nessa visão de Daniel, que o urso levanta a um lado, ou seja, uma das províncias Medo, a província Medo era Persa e Medo, ela se levanta, ela se acha poderosa. E ela se levanta contra o império de Babilônia, né? Na verdade, primeiro se junta contra os persas. Medo persa, ele se levanta contra os persas. É como, deixar um exemplo aqui. É como se fosse o Paraná se levantar contra o Mato Grosso do Sul, vencer a batalha, e depois os dois se juntam e vão para tomar o Brasil todo. Foi isso que aconteceu. Então, ali no caso, os medos se levantaram contra os persas, venceram a batalha, se uniram e daí foram tomar o poder de toda a Babilônia, né? Então, por isso, está falando assim que um dos lados se levantou. Esse lado é um governo chamado Medos. E se levantou, e daí as 3 costelas representam já outra coisa. Já representam mais 3 reinos, né? Então, essas 3 costelas, quando os Medo-Persa tomam o reino da Babilônia, eles se tornam poderosos. Então, isso corresponde, essas costelas, corresponde a outros, né? Então, seria eles a Babilônia, juntado com a Líbia e com o Egito. Quer dizer, né? Então, foi tomado. Então, imagina o tamanho da potência que ficou, né? Um grande império, um império rico, mas porém império de prata. Império de prata, lá no sonho de Nabucodonosor. Muito bem. Esse Medo persa, né? Então ele toma também Líbia e o Egito, formando esse grande reino. E para nós, isso é coisa do passado. Tudo isso era futuro para Daniel. No momento que ele sonhou, era futuro para Daniel. Mas para nós, né, é passado. E dando na sequência aqui, ele sonha também com uma terceira figura que se levanta que sai do mar, ou seja, sai do meio do povo, né? Que ele falou que ele sonhou com esse animal, com um leopardo. E esse leopardo, ele tinha 4 asas, 4 cabeças, e foi dado o domínio. Já era um outro país se formando para tomar todo esse grande império Medo-Persa. E esse era o grego, o império grego, que veio para tomar toda aquela região, né? Alexandre o Grande, aquele que nós estudamos na escola, né? Então, esse reinado aqui, ele durou 168 anos, né? Então, aqui nós podemos ver o leopardo. O leopardo é um animal feroz, né? E ele é carnívoro, né? Ele tem uma velocidade enorme, agilidade. Quando nós assistimos alguma coisa sobre aqueles vídeos sobre animais, esse aqui é um dos animais mais rápidos que tem. E essas 4 asas aqui que nós podemos ver, elas correspondem à velocidade que o rei grego, o rei Ciro, ele venceu os persas, uma velocidade enorme. De repente ele tomou todo o reino. E então essas 4 cabeças também que no sonho agora de Daniel, né, representam 4 líderes. 4 líderes. Então, o Império Grego toma esse império e após Alexandre o Grande tomar todo esse império, ele é dividido em 4 cabeças, ou seja, 4 grandes generais dividiram
o reino grego. E tudo isso também aconteceu no futuro de Daniel. Nosso passado, né, para nós já passou. Apenas foi se confirmando o que Daniel falou. E nós podemos ver que então aqui a palavra fala já que ele teve um sonho com um animal totalmente diferente, um animal desconhecido para ele, né? Um animal diferente de todos os outros animais. Um animal terrível, né? E ele sonhou com esse, com o dragão, né? Então, um animal espantoso e, de certa maneira, sobremodo, fala assim, sobremodo forte, né? Então, aqui fala que ele tinha dentes de ferro, né? E ele devorava onde ele passava, e o que sobrava das carnes que ele ia comendo, do que ele ia destruindo, ele pisoteava. A palavra fala que ele pisava. E fala que ele tinha 10 chifres, né? Então, isso aqui lembra das pernas e dos pés de ferro, onde se estava misturado já com o barro, os dedos dos pés no sonho de Nabucodonosor, né? Então isso aqui ele representa o Império Romano, que agora vem tomar esse Império Grego, Então aqui passaram vários imperadores, e isso durou 644 anos. Né? E nesses 644 anos desse Império Romano foi que nasceu Jesus. Aquela pedra que caiu do céu, né? Que destruiu todos esses reinos, né? Então, aqui nós podemos ver, a palavra, ela falou que tinha dentes, né? Dentes de ferro, e devorava em pedaços e ainda pisava no que sobrava. Então, isso daqui está descrevendo na palavra que a forma cruel de que o reino de Roma tratava seus inimigos, vinha destruindo, massacrando e pisando em cima mesmo, né? Foi exatamente a época em que Jesus nasceu. Aquele pequeno estado de Israel sempre estava no meio de toda essa confusão. Uma hora era dos gregos, outra hora era dos romanos, outra hora, né? Então sempre estava sendo escravo, por ser desobediente à palavra de Deus, sempre estava sendo escravo de um império diferente. E Daniel, nesta época, ele estava lá na Babilônia preso. Ele não estava no estado de Israel, ele estava lá na Babilônia preso. E ele teve essas visões, né? Então, aqui nós podemos ver, né, que isso aqui também tudo era futuro de Daniel. Era futuro de Daniel. Passado para nós também, mas com exceção. Uma exceção. O império de Jesus Cristo ainda não passou. Não passou totalmente. Ele está ainda para vir, né? Ele já veio, nasceu, deu toda aquela sequência, voltou ao Pai e ainda ele vai voltar e viver 1000 anos conosco aqui na Terra. Então isso ainda não se passou, né? Então já falamos, agora até aqui nós já falamos do versículo 1 ao 7, apenas o sonho que Daniel teve, né? Apenas o sonho. Agora então nós vamos passar a falar ainda um pouco desse Império de Roma, e daí nós passaremos a falar sobre o domínio eterno que é de Jesus Cristo, né? Mas antes disso eu quero mostrar mais uma figura, para que nós possamos entender melhor. E essa figura também, antes, que era o sonho de Nabucodonosor, as pernas de ferro e os pés misturados de ferro com barro. Então, quando a pedra cai, ela destrói. Aqui nós temos 10 dedos. Quando
a pedra cai e destrói, surgem 10 novos reinos. Ele fala de chifres. 10 chifres, ele fala, que corresponde aos chifres da cabeça daquele animal estranho, né? Então, se tornam outros. Esses reinos aqui, esses outros chifres que apareceram na cabeça do animal, são aldeias, são tribos do norte que vêm para tomar Roma, né? Então, ali se formaram outros países, né? Então, esses 10 chifres tomaram. E então, ali fala assim no versículo 8. No versículo 8, fala sobre 10 chifres, e 3 chifres desses caíram, e nasceu um outro pequeno no local, né? E esse chifre pequeno que nasceu no local dos 3 que caíram, né, fala que tinha olhos de homem e uma boca que falava em insolência. Chifre, meus irmãos, quer dizer, simboliza reinos, como já falei antes. E eu posso aqui mostrar, então, a figura 9, né, que eu fiz aqui, montei aqui, tentei montar. Então, aqui são o reino de Roma, todo aquele império poderoso que caiu, né, e agora já são outros 10, somente os 10 que eu mostrei agora há pouco. Somente os 10 chifres. 10 países, 10 reinos diferentes que nasceram no local de Roma. Mas desses 10, né, 3 caíram. 3 não aguentou. Alguém veio e arrancou, governou em cima e tirou esses 3 países, né? E no local desses 3, né, no meio dos outros 7 que ficaram, nasceu um que tem boca, um chifrinho que tem boca e tem olho, né? Muito bem. Espero que os irmãos estejam entendendo, porque as informações são são complicadas. E aqui então se torna necessário também se ler o versículo 20 e o 24, né, que completam esse versículo 8. E o 20 e o 24 falam assim: e também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça e do outro que subiu, diante da qual caíra 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto dos que seus companheiros, né? Então começou a ter mais força que os outros 7 chifres que ficaram. No versículo 24 fala assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então aqui nós podemos ver o grande império de Roma. De repente vem as 10 tribos do norte, tomam todo o império de Roma. E no meio ali se levanta um outro pequeno império, um chifrezinho que tem boca, né? Só que ele se torna mais poderoso e começa a controlar. Ele começa a controlar todos os outros 7 que restaram, né? Então, no ano de 476 depois de Cristo, quando o Império de Roma caiu, né? Então surgiram esses 10 chifres, esses 10 reinos que o profeta fala, né? E também esses 10 chifres correspondem àqueles os 10 dedos dos pés, né? Os 10 dedos dos pés, né? Que se formaram. Muito bem. Aqui numa próxima imagem que eu quero mostrar,
também montada, aqui tudo colado, tudo misturado, mas é ideal para os irmãos entenderem, né? Então aqui mostra, né, tudo isso que eu falei, os 10 chifres, né? Então, um grande império de Roma cai, forma 10 novos chifrinhos, países, 3 caem, 3 caem e nasce aquele pequenininho no meio. Quem são esses novos impérios? Roma acaba. As tribos que tomaram, essas tribos, para melhor entender, eles formaram aqui a Alemanha, formaram a França, a Suíça, formaram Portugal, a Inglaterra, a Itália, formou a Itália. E mais 3, esses 3 que caíram ainda, que são os vândalos, os ortogodos, os érulos, esses que caíram, tomados por um outro, tomado pelo esse chifrinho que tem, né? Então, neste local nasceu um outro pequeno, né? E esse estado pequeno que é o que fala contra Deus, né? Tem olho, ou esse olho, determinado olho que vê todo o mundo, né? E tem boca, poder para falar para todo mundo, né? Mas é ele pequeno no meio de todos aqueles reinos ali que comanda. Então, neste momento, todos esses acontecimentos ali, né, que aquela pedra que caiu lá no capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, né, que é Jesus. Então, nesse momento ali, Jesus tinha nascido, né, Jesus tinha sido perseguido, tinha sido morto, tinha sido ressuscitado e voltado já para Deus. Perdão. Então agora, Daniel, ele passa a falar somente do futuro, que para nós em parte é passado e em parte ainda vai acontecer, né? Que são os versículos 9 e o 10, né? O 9 e o 10, vamos ter que voltar no versículo 9 e o 10, que falam do nosso futuro, ou seja, no Apocalipse. Então, aqui no 9 e o 10, a Santa Palavra fala assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Né? Deus manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram os livros. Então, os livros do julgamento no final. Se o teu nome está escrito no livro da vida, você certamente participará do reino de Deus. Se o teu nome não está escrito no livro da vida, está escrito em outro local, então você participará do mesmo reino, né? Ou seja, do inferno, lago de fogo, porque você participa desses reinos terrenos e não quer saber do reino espiritual de Deus. Então, esses 2 versículos aqui, né, falam das passagens, né, que estão por vir. Isso está lá no Apocalipse 1, no Apocalipse 5, no Apocalipse 20, nesses capítulos, sobre isso daqui que está acontecendo. Né? Muito bem. Então, continuando. Então, agora nós vamos partir para o versículo 11 e o 12. Né? Então, no versículo 11 e o 12, nós vamos voltar a falar daquele pequeno império que se estabeleceu, né? O pequeno chifre, que tem olhos e boca, para falar contra Deus. E no 11, ele fala assim, no 11 e no 12, ele fala assim: então estive olhando por causa da voz das insolências, palavras
que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Ou seja, todo o Império de Roma agora, então, acabou. Acabou o Império de Roma, né? Daí Daniel fala assim: quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, né? Então, todos os outros animais acabou, o Império da Grécia acabou, o Império de Ciro acabou, né? Todos esses impérios acabaram. Então fala assim: quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida para um prazo e um tempo, né? Então, quer dizer, o reino da terra, o reino terrestre, o reino humano ainda prevalece, ainda tem. Então, nós vimos nesses dois versículos, o Império de Roma se acaba, né? Esse animal estranho, que era o grande Império de Roma, ele morre, é enterrado, a palavra fala, e daí então surgem esses 10 novos reinos, esses 10 novos reinos, e o pequeno chifre, que tem olho, né, tem poder para falar, mas fala contra Deus. Então, esse também está registrado no versículo 25, sobre este assunto, né? E esse império, ele fez as guerras contra os santos de Deus no passado, ainda hoje ele faz guerras contra os santos, ou seja, ensina a palavra errada às outras pessoas, e ele fará isso até no fim dos tempos, até Jesus voltar. Então, esse império, né, ele quer ocupar o lugar de Deus, do Deus Altíssimo, aqui na terra. E se julga capaz de perdoar pecados e continua distorcendo tudo que Jesus Cristo ensinou, né? E ele irá perseguir o povo de Deus com suas mentiras até quando Jesus voltar, né? E ali aonde fala assim, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo quer dizer 1 ano. 2 tempos quer dizer 2 anos. Meio tempo quer dizer meio ano. Então, são 3 anos e meio de perseguição desse chifrinho. Esse chifre perseguirá o povo por 3 anos e meio. Isso lá no final. Nesse momento, nós estaremos já arrebatados. Você que crê em Deus, que crê em Jesus, já estará arrebatado. Então, você já estará na grande ceia com o Senhor, né? Mas isso eu vou voltar a falar quando nós estivermos estudando lá em Apocalipse, e com certeza nós estaremos. Voltamos aqui no versículo 13 e 14. O 13 e o 14 corresponde à volta de Jesus, né? Então estamos falando de futuro. A volta de Jesus para estabelecer o seu reino, né? Estabelecer o seu reino aqui na terra. Nós estamos falando de Apocalipse, né? Então são 1000 anos. Nós seremos arrebatados, passaremos 7 anos nos céus com Jesus, tomando a grande ceia que ele prometeu, que nós tomaremos junto. Aí Jesus vai voltar com a sua igreja para dominar 1000 anos aqui na terra, né? E aí ele fala no 13 e no 14, ele fala no 13 e 14 assim, eu estava olhando, isso Daniel falando, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com umas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens e todas as línguas o servissem. O teu domínio é domínio eterno, que não passará,
e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus, aleluia. Então, isso daqui é a volta de Jesus, que o seu reino será para sempre. Eu espero, meus irmãos, que esse capítulo 7 esteja bem claro para os irmãos, um pouco complicado, mas nós devemos ler a Bíblia por inteira. Nós devemos ler a Bíblia por inteira. Deus não manda escrever nada, o Espírito Santo não manda escrever nada que seja incompreensível para nós. Basta nós orarmos, pedindo discernimento a Deus, conhecimento, sabedoria, para que a gente possa entender a Santa Palavra. E esta é a revelação verdadeira. Te convido para nós continuarmos viajando nessa história maravilhosa, no capítulo 8, né? E onde eu pedirei autorização para o pastor presidente, se ele possa me deixar eu continuar com o capítulo 8. Até lá, meus irmãos, que Deus abençoe cada vez mais você que está estudando e que tenha prosperidade ao ler a palavra de Deus. Se interesse mais, procure ler, e assim Deus te revelará cada vez mais a palavra de Deus e todo esse mundo que passou e o que está por vir. Um abraço, Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu lar. Amém. Glória a Deus.